Será que existe alguma relação entre a ideia de livre-arbítrio e a física? Será que existem restrições, né? Será que as leis da física impõem alguma restrição sobre essa noção, sobre essa ideia do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, a gente pode dizer assim, de forma bem geral, né, que é a ideia de que o ser humano é capaz de tomar decisões, né, de fazer escolhas de forma espontânea, né, sem ser determinado por sistemas externos, né. A princípio, isso não tem nada a ver com a física, né? Nem com a física clássica, né? Por exemplo, a física do Newton, ela vai tratar de objetos, né? A física do Newton está interessada em estudar objetos, né? O movimento dos objetos inanimados, né? E a mesma coisa para a mecânica quântica, né? Você vai estudar átomos, elétrons e tal. Então, o ser humano não é o objeto de estudo dessas teorias da física, né? Então, a princípio, a ideia de que a relação de livre-arbítrio com a física parece não existir, né? Mas a gente vai ver nesse vídeo que isso não é verdade, né? Existe sim uma relação entre a ideia de livre-arbítrio e as teorias da física. Nesse vídeo eu vou falar como é que essa relação ela se dá no campo da física clássica e depois também como que ela acontece no campo da física quântica. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica. Aqui a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal e assim o YouTube te indica os próximos vídeos que a gente vai postar. Bom, o livre-arbítrio, né, se a gente pensar nele como um tema de estudo acadêmico, né, o livre-arbítrio ele é estudado no campo da teologia, né, no campo da filosofia, né, principalmente na filosofia, na parte da filosofia moral, né, ética. E também é estudado, né, por áreas das ciências da saúde, né, ciências, neurociências, coisas desse tipo, né? Então, assim, se a gente pensar na academia, os estudos sobre livre-arbítrio, artigos sobre livre-arbítrio, eles estão espalhados nessas áreas aí, principalmente, né? Estão concentrados nessas áreas. Isso porque essas áreas, né, elas têm como objeto de estudo o ser humano, né, e o comportamento humano, as decisões, escolhas, né, então é natural que esse tema, o livre-arbítrio, surja, né, nessas áreas, né. A física, por exemplo, já é um campo que não existe uma abordagem sobre decisões humanas no campo da física, né, então, a princípio, essa relação entre livre-arbítrio e física não deveria existir. Mas como a física é a ciência que estuda fenômenos fundamentais, né, básicos, como o comportamento das partículas, né, como é que as partículas são constituintes de todos os objetos, como é que essas partículas se comportam, né? Como a física é esse campo de estudo, um campo de estudo tão geral, as teorias da física têm influência sobre outras teorias também, e isso acontece com o livre-arbítrio, tá? Então vamos começar com a relação então existe uma relação entre teorias da física e o livre-arbítrio, e vamos começar com a relação entre as teorias da física clássica e o livre-arbítrio. Tá? Essa relação surge quando Newton desenvolve a sua teoria. Então a mecânica newtoniana, ela tem uma característica, né? Então a mecânica newtoniana é aquela, né, que a gente estuda no ensino médio, né, que tem as 3 leis de Newton, né? E a partir dessas 3 leis você tira várias conclusões sobre o funcionamento, sobre como é que as partículas, sobre o movimento das partículas, sobre aceleração, velocidade, sobre forças e tal. Então, é o estudo dos objetos, né, baseados na ideia de que essas 3 leis são leis universais, né, as 3 leis de Newton. E uma característica dessa teoria é o determinismo. E o que é o determinismo? O determinismo é a ideia de que as condições iniciais e as leis da natureza, elas determinam exatamente, né, determinam exatamente o que vai acontecer no futuro com os objetos. Então, por exemplo, no caso da teoria do Newton, se você conhece a velocidade inicial de um objeto e a posição inicial e também conhece todas as forças que atuam sobre o objeto, ou seja, se você conhece as condições iniciais, né, posição e velocidade inicial, e as leis da natureza, né, que são as forças, a relação das forças que atuam naquele objeto ali, se você conhece todas essas coisas, você vai saber com certeza, você consegue calcular, prever com certeza, usando a mecânica newtoniana, qual vai ser a posição e a velocidade desse objeto em qualquer outro instante de tempo, né? Então imagina, sei lá, o lançamento de um canhão, né? De um tiro de canhão, né? Alguém dá um tiro de canhão e aí, se você souber as condições iniciais, você consegue saber exatamente aonde que a bala vai cair no chão, por exemplo, ou onde que a bala a posição da bala em qualquer instante da sua trajetória, tá? Então você consegue traçar a trajetória da bala, né? E aí
essa ideia, né, o determinismo está explícito, né, nessa ideia, né, porque você, definidas as condições iniciais e as leis da natureza, você sabe exatamente o que vai acontecer com o objeto. Então, se a gente pensar no campo ali da física clássica, a gente vai pensar, bom, as leis de Newton, né, elas se aplicam a todas as partículas, né? Estou pensando no campo da física clássica, né? Então, se eu chego a essa conclusão de que as leis de Newton aplicam a todas as partículas, né, aí eu olho para o mundo e vejo que o mundo é composto por partículas, né? Eu vejo que o mundo é composto por pequenas partes que se... Assim, a gente não precisa nem entrar em questões de teoria atômica, eu estou pensando no campo da física clássica mesmo, né? Você consegue dividir o objeto em várias partes e todas essas partes respeitam, todas as partes que são constituintes de um objeto, elas respeitam as leis da mecânica clássica. Com isso, eu posso chegar à conclusão de que todos os constituintes dos objetos, né, todas as partículas que constituem um objeto, respeitam as leis de Newton, portanto, elas estão submetidas a essa condição determinista, né, de que se eu conheço todas as posições iniciais de todas as partículas que compõem um objeto, vou pensar numa mesa, por exemplo, se eu conheço todas as partículas que compõem a mesa, se eu conheço a velocidade inicial dessas partículas, se eu conheço a posição delas em algum instante de tempo, e conheço todas as forças que atuam sobre essas partículas, eu posso conhecer exatamente qual vai ser a posição final e a velocidade final, ou eu posso saber qual vai ser o destino de todas essas partículas em qualquer instante de tempo futuro. Então, consequentemente, eu sei o que vai acontecer com essa mesa, que é o nosso exemplo, né, em qualquer instante de tempo futuro. Eu sei qual vai ser o destino dela, eu sei onde é que ela vai estar, se ela vai estar inteira ou não, se pedaços dela vão ser separados e onde cada um desses pedaços vai estar. A gente sabe exatamente, a gente poderia imaginar, né, que se eu tivesse um supercomputador para fazer essa conta, né, e conhecesse todas essas variáveis, eu conseguiria realmente calcular exatamente o que vai acontecer com a mesa e com as suas partes, né? Então isso é válido para a mesa, é válido, sei lá, para uma árvore, né, para todos os constituintes da árvore, para qualquer objeto que você possa imaginar. Então qualquer objeto vai estar submetido a essa regra, a essa lei determinista, né? Então o destino de todos os objetos do mundo já está traçado, né? E tem uma teoria, que é a teoria newtoniana, que seria capaz de descobrir ou de prever, de falar exatamente o que vai acontecer com todas essas coisas do universo. Bom, então esses objetos todos, eles têm um destino definido, a gente sabe o que vai acontecer com eles. Agora, será que o ser humano, eu posso falar a mesma coisa para o ser humano, né? O ser humano é composto por partículas também, né? Claramente a gente é feito por algum tipo de matéria. Então, se a matéria, né, respeita as leis de Newton, a gente tem que chegar à conclusão, a gente vai chegar à conclusão de que as leis deterministas também se aplicam a nós, aos seres humanos. Então, se essa hipótese for verdadeira, né, se a gente aceita essa hipótese, a gente vai ter que admitir que o nosso futuro também já está determinado. Então, usando as leis de Newton, né, um supercomputador para fazer os cálculos, seria possível encontrar a posição final, ou posição em qualquer instante de tempo das partes que nos constituem, né? Então, assim, ou seja, seria possível encontrar a posição onde você vai estar daqui a, sei lá, 15 anos, por exemplo. Seria possível fazer isso, a princípio, né, usando só a teoria newtoniana e um supercomputador para fazer esses cálculos, né? É claro que a gente sabe que a teoria do Newton tem limites, então isso não vai funcionar de verdade. Hoje a gente sabe que isso não é bem assim, né? Mas vamos pensar assim, aceitando, vamos imaginar o seguinte, né? Vamos aceitar, só a favor do argumento aqui, né? Só para a gente entender a relação entre o impacto que essa teoria causa na ideia de livre-arbítrio, né? Vamos aceitar essa hipótese, né? Que a teoria newtoniana descreve bem o funcionamento da matéria, né? Então a matéria respeita as leis de Newton. Qualquer objeto material respeita as leis de Newton. E aí, assumindo essa hipótese, a gente chega à conclusão de que o nosso destino está definido e que a gente não tem escolha sobre o nosso destino. Na verdade, esse destino ele já está traçado pelas condições iniciais e pelas leis da natureza e a gente não tem como escapar disso, né? Então, as coisas, a gente tem a impressão de escolher certos caminhos e tal, mas nada disso é uma escolha absoluta, né? Na verdade, a gente tem a impressão, né, só a ilusão de que a gente está escolhendo, mas no fundo os caminhos já foram traçados, já está tudo determinado e o fim do universo, né, ou os estados futuros, né, tanto do nosso organismo, né, da nossa vida, eles já estão definidos pelas leis da natureza e pelas condições iniciais.
Bom, e é aí que está a relação entre a ideia de livre-arbítrio e a física clássica, né? Então, na física clássica, surge um problema que é uma entrada, né? O termo problema do livre-arbítrio ele é usado em áreas diferentes, né? Você pode ter problema do livre-arbítrio na teologia e tal. Agora, a entrada do problema do livre-arbítrio pelas ciências, né, pela física clássica, é essa que eu acabei de falar, né? O determinismo da mecânica newtoniana faz com que a gente chegue à conclusão de que se nós temos, se o nosso corpo, né, é matéria, então a gente vai respeitar as leis da mecânica e as leis da mecânica são deterministas, portanto, o nosso destino já está completamente traçado. Então, nesse cenário, fica difícil defender a ideia de livre-arbítrio, né? E aí surge o problema do livre-arbítrio. Esse é um problema da filosofia, tá? A física não vai se ocupar desse problema, não. Esse é um problema que os filósofos vão se ocupar, principalmente porque isso é de grande interesse do campo da filosofia da moral, né? Então, assim, muitos filósofos defendem que para você estabelecer critérios de moralidade, regra moral, né? Tipo, regras que a gente tem que seguir para fazer o certo, né? O que é correto, para você estabelecer esses critérios e para também estabelecer certas punições para aqueles que violam essas regras, a gente tem que ter a ideia, a gente tem que entender que o ser humano é capaz de escolher de acordo com a regra moral, né, com o que é certo, e se ele desvia da regra moral, se ele escolhe, sei lá, o que não é aceitável, né, se ele faz uma escolha que não é aceitável, então ele pode ser punido porque ele teve liberdade de escolher. Se a gente está num contexto se a gente considera um contexto em que o ser humano não é livre para escolher, fica difícil defender essas punições de violação de regra moral, né? Então, por isso, essa área, né, essa discussão, esse debate, ele é de grande interesse principalmente para os filósofos que vão estabelecer ali, estudar as teorias da filosofia moral. Então, no campo da filosofia, existem duas grandes linhas, né? Os compatibilistas, então tem a linha dos compatibilistas, aqueles filósofos que vão defender que existe sim uma compatibilidade entre livre-arbítrio e determinismo, tá? Os compatibilistas, né, existem vários filósofos compatibilistas, né? Dos compatibilistas clássicos, né, os primeiros compatibilistas, um nome assim, importante é o David Hume, né, um filósofo escocês chamado David Hume. Ele defende essa tese de que o determinismo não é suficiente para banir a ideia, para esgotar, né, para exterminar a ideia de liberdade, né? Então ele defende que o conceito de livre-arbítrio é compatível com essa noção determinista. Por outro lado, tem uns filósofos também que são os incompatibilistas, né? Então eles vão discordar desses primeiros filósofos e eles vão falar que não existe compatibilidade, não é possível pensar, né, na convivência harmônica entre essas duas coisas, né? Não pode existir ao mesmo tempo determinismo e livre-arbítrio. Ou existe então esses filósofos incompatibilistas, eles são divididos em duas categorias também. Aqueles que são os libertarianistas, né, que vão defender que o livre-arbítrio é incompatível com o determinismo, mas então tem que escolher entre um e outro, né, entre o determinismo e o livre-arbítrio, eles entendem que o que existe é o livre-arbítrio e o determinismo não existe. E existem os filósofos também que vão entender que o livre-arbítrio não existe, esses são os deterministas, né? Que o livre-arbítrio não existe e o que existe é o determinismo, tá? Então, assim, mais ou menos são essas posições assim, clássicas a respeito desse problema do livre-arbítrio. Nesse vídeo, assim, eu não vou tratar de cada uma dessas posições, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois a gente grava um vídeo falando só da posição dos compatibilistas, né, discutindo um pouco mais, né, com mais detalhes essas ideias desses autores. Então aqui a ideia é falar sobre a relação do problema do livre-arbítrio, né, do conceito de livre-arbítrio com a física, tá? Então a gente não vai ficar detalhando cada posição aqui, não, com relação ao problema do livre-arbítrio. Então, a mecânica de Newton, né, ela impõe esse problema, né? Assim, o determinismo e o livre-arbítrio, existe um aparente conflito e aí as pessoas têm que discutir ali se a gente consegue recuperar a ideia de livre-arbítrio ou não, né? Se existe um problema ou não e tal. Agora, a ciência, ela se desenvolve, ela evolui, né? Então, a ciência lá do Newton, que foi lá desenvolvida ali mais ou menos no século XVII, XVIII, né? Essa primeira parte da mecânica ali, desenvolvida pelo Galileu e depois vem com Newton, né? Então, ela tem ali um desenvolvimento final no século XVIII
Mas a física continua, as teorias da física continuam a se desenvolver, né? A tecnologia continua a se desenvolver, e aí no início do século XX, né? Alguns 300 anos aí depois, no início do século XX, existe uma outra transformação na ciência, né? E aí a teoria newtoniana, que era a teoria modelo, paradigma, né? do que era a ciência, ela, com essas novas descobertas, né? Alguns limites são impostos para a teoria newtoniana. No início do século XX, né, a mecânica quântica foi desenvolvida, né? A relatividade restrita também foi desenvolvida, mas aqui para o ponto da relação com o problema do livre-arbítrio, o importante é o desenvolvimento da mecânica quântica. Então, a quântica é uma teoria que não é de um autor só, né, um trabalho coletivo, ali, vários autores contribuem, né? O Planck, por exemplo, foi um dos primeiros a apresentar ideias, né, que vão depois se desenvolver para formar a teoria quântica. O Einstein é um autor também importante no desenvolvimento da quântica, o Bohr, o Born, o Schrödinger e vários outros, o Heisenberg e vários outros autores. Bom, o que acontece é que com o desenvolvimento dessa teoria, né, quando a mecânica quântica se estabelece como teoria, os físicos eles elaboram várias interpretações para a teoria quântica. Então, considerando uma interpretação mais comum, né, a forma mais usual da gente tratar desses fenômenos da mecânica quântica, né, quando a gente olha para um fenômeno da quântica, a gente entende que esse fenômeno é um fenômeno probabilístico. Então, o que isso significa, né? Isso significa que o sistema probabilístico é o contrário de um sistema determinista, né? Então, se o sistema determinista, né, conhecendo as condições iniciais e as leis da natureza, você sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, o sistema probabilístico é o oposto disso. Então, mesmo conhecendo todas as condições iniciais e se você tiver todas as informações que você puder, né, então conhecendo todas as condições iniciais e as leis da natureza, ainda assim não é possível saber exatamente qual vai ser o resultado de uma medida ou o resultado de um fenômeno. O que você pode falar é sobre probabilidades de certos resultados. Por exemplo, né, a gente sabe que os átomos, né, que são objetos da mecânica quântica, né, objetos estudados pela mecânica quântica, né, eles podem ser divididos em núcleo, eles têm um núcleo, né, e eles têm uma eletrosfera, né, uma região ali onde você pode encontrar elétrons. Né. Agora, se você imagina que tem um elétron, você vai fazer uma medida de um elétron de um determinado átomo, né. Essa medida, você pode conhecer assim, todas as características do átomo, você pode conhecer todas as características do elétron, tudo que você quiser, tudo que você puder conhecer, mesmo assim, né, conhecer todas as leis da física, ter os melhores computadores para fazer todos os cálculos que você quiser, mesmo assim, não é possível determinar exatamente aonde o elétron está. Então, se você fizer uma medida de posição do elétron, o que você vai ter você não consegue prever exatamente em qual posição você vai encontrar o elétron, mas você consegue prever qual é a probabilidade de encontrar ele numa determinada posição, tá? Então, o fato da gente não saber exatamente qual posição está o elétron, isso não é o resultado da nossa ignorância sobre o sistema, né? Eu posso conhecer tudo sobre o sistema, mesmo assim eu ainda não consigo calcular exatamente aonde o elétron vai se encontrar. Então essa característica probabilística, né, ou indeterminista, né, que é o contrário do determinismo, né, da mecânica quântica, ela é uma característica da própria teoria, né? Se ela é uma característica da natureza ou não, aí isso é um debate bem mais profundo, bem mais complicado, né? Mas pelo menos ela é uma característica da teoria e isso é fato, né? Então a teoria que nós temos hoje, né, se a gente pensar, bom, qual é a última teoria que a gente tem hoje? Qual é a última palavra que a gente tem hoje sobre essa relação entre determinismo e indeterminismo, né? A gente diria que hoje a ciência está mais para o lado indeterminista do que determinista, né? A gente tem uma teoria, é a melhor teoria que nós temos, e ela é uma teoria indeterminista. Então, se a gente tivesse que fechar essa questão hoje, tivesse que apostar, a natureza é determinista ou indeterminista? Talvez seria mais seguro apostar que ela é indeterminista. Ou seja, que os eventos são probabilísticos, que não é possível determinar exatamente o que vai acontecer no futuro. E aí, então, dito isso, né, se a gente volta lá para o problema do livre-arbítrio, né, que era um problema entre determinismo e livre-arbítrio, né, aí a gente pensa, bom, então esse problema foi dissolvido, né, já que a própria física fala que determinismo não existe, então beleza, ganhou o pessoal que apostava no livre-arbítrio, já que se você não tem determinismo, então o livre-arbítrio está livre, está solto ali, né, ele não tem mais nenhum empecilho, né, para que os seres humanos possam escolher livremente. Bom, mas não é bem assim, né?
os acadêmicos, né, que vão estudar o problema do livre-arbítrio, né, eles vão traçar uma analogia, né, eles vão entender que existem duas etapas no problema do livre-arbítrio. Uma delas é a superação do determinismo. Né? Então eles comparam isso com a escalada de uma montanha. Né? Então você tem o primeiro problema, que é o problema de subir a montanha, e depois você tem que descer a montanha. Né? Então a primeira parte do problema é resolver a relação, né, a aparente incompatibilidade entre livre-arbítrio e determinismo. Agora, a segunda parte do problema, né, é você resolver a incompatibilidade que existe, né, ou pelo menos tentar tornar inteligível o conceito de liberdade, né, de livre-arbítrio, num universo indeterminista. Ou seja, se você tira o determinismo da jogada, ainda assim o conceito de livre-arbítrio ele não se sustenta num universo completamente indeterminista, completamente probabilístico. E aí vamos entender isso, né? Existe também uma incompatibilidade, então, entre indeterminismo e livre-arbítrio. Tá? Então, tirar o determinismo da jogada não resolve o problema. Né? Por quê? Imagina que o universo ele é de fato probabilístico, ele é indeterminista. Então, assim, o resultado de qualquer evento é uma espécie de sorteio. O resultado de um evento é o resultado de um sorteio cósmico que o universo está fazendo. Né? Então, é como se tivesse, sei lá, aquela frase do Einstein de Deus não joga dados, né? Imagina que aqui no caso Deus está jogando dados, né? Então se o universo for indeterminista, realmente é isso que está acontecendo. Quer dizer, não precisa necessariamente ser Deus jogando dados ali para o universo ser indeterminista, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, né? Que o resultado de cada evento vai ser realmente um sorteio, uma espécie de sorteio, né? Assim, não existe um caminho causal determinista que vai indicar exatamente o que vai acontecer no futuro. Então, esses eventos são todos de resultado aleatório. Né? E aí vamos pensar então num evento que é uma escolha humana. Né? Então, alguém que vai escolher, sei lá, se vai viajar se vai viajar nas férias ou não. Né? Essa escolha, ela, a princípio, ela vai ser então um fenômeno natural. Mas vamos imaginar vamos ficar restrito aqui a só descrições de processos naturais, tá? Assim, então, assim, imaginando que essa escolha é um processo natural que vai ser descrito em última instância pelas leis da física, né? Se esse processo, de fato, estiver submetido às leis da mecânica quântica, vamos imaginar assim, né, em última instância, né, claro que a gente não consegue fazer isso assim, não existe essa descrição, tá, da física quântica que chega a um nível de detalhamento. A gente não consegue pegar um caso como esse, uma escolha humana, né, e detalhar ela de forma... e tentar criar uma relação entre ela e a mecânica quântica, né? Assim, não existe, a mecânica quântica não chega até aí, né? A mecânica quântica ela se limita a descrever objetos que são muito mais simples do que o ser humano. Mas imagina, vamos extrapolar um pouquinho, vamos pensar assim, tá bom, então a mecânica quântica vale para os objetos, todos os objetos, inclusive para descrever decisões humanas em última instância, né? Em última instância são átomos que estão ali no cérebro da pessoa e esses átomos respeitam a mecânica quântica. Vamos pensar assim. Se esses átomos funcionam de acordo com a mecânica quântica, né, e é eles que estão ali comandando a decisão, não comandando a decisão, mas eles estão relacionados ali com o processo de decisão, então esses átomos estão submetidos a leis probabilísticas. Então, em última instância, uma escolha como essa, de que se a pessoa vai viajar ou não, ela é um resultado aleatório, né? Assim, ela é uma escolha, ela não tem... Ela não está sobre o controle do agente, né, daquele que está tomando a decisão. Então, o ser humano ele não tem o controle sobre as decisões que ele está tomando. Né? Na verdade, as decisões deixaram de ser, né, se a gente olhar pela ótica da física clássica, elas deixaram de ser deterministas, né, e agora, sob a ótica da física quântica, né, elas são indeterministas, ou seja, elas são aleatórias, mas ainda elas não são controladas pelo ser humano. Então o livre-arbítrio, né, além de você precisar da capacidade de agir de maneira de estar livre de determinações do universo, né, você tem também que ter a capacidade de agir de forma espontânea, né? Então de ser a fonte das decisões. Né? Então se o agente é a fonte das decisões, então você tem livre-arbítrio. Agora, se as decisões são resultados de um sorteio, né, ou são determinadas por eventos anteriores, né, aí você está na mesma situação. Ou seja, o livre-arbítrio ele precisa, né, para você estabelecer a ideia de livre-arbítrio, a noção de livre-arbítrio, né, para defender a noção de livre-arbítrio, é necessário
criar ali uma separação, né, um caminho alternativo para esses processos, né, que não seja um caminho em que esses processos de decisão estejam no campo do determinismo e nem no campo do indeterminismo, né? Você precisa criar um caminho intermediário ali. É o que os filósofos que estudam essa questão fazem, tá? Então eles vão criar ali, tem que pensar caminhos que estão entre, né, que não estão submetidos às regras, às leis mecânicas do universo, né? E aí as leis mecânicas, eu não estou falando da mecânica clássica, né, mas as leis causais ali, né, elas são leis, podem ser leis probabilísticas ou leis deterministas, né, mas se as escolhas humanas estiverem submetidas a essas leis, então não tem caminho, acaba que a gente não tem liberdade mesmo. Agora, então, alguns filósofos defendem que existem caminhos para isso, né, a gente consegue interpretar as escolhas humanas fora desse âmbito da causalidade mecânica, ali, né, dessas relações deterministas ou indeterministas da teoria física. Ou seja, para o determinismo sobreviver, né, para a ideia de determinismo ter alguma chance, né, de sobreviver, ela precisa evitar o caminho da física, né? Então ela precisa evitar as teorias da física e se estabelecer como um caminho ali alternativo.